Meus pensamentos dirigem a minha vida? Meus pensamentos podem definir a minha vida? Provérbios capítulo 4, no versículo 23, um texto extraído de uma linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amados, esse texto é esclarecedor, né? Ele traz algumas advertências e ao mesmo tempo uma afirmação. A verdade é que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que pensa, porque a gente sabe que o nosso pensamento cedo ou tarde vai gerar ação. Então, falando de ação, nós falamos de comportamento, que é algo que vai definir a nossa vida. O que define você não é a maneira como você pensa somente, mas também a maneira como você comporta-se a partir daquilo que tu pensa, porque aquilo que você vai pensar vai virar uma ação na tua vida. Então, a verdade é que nesse campo chamado mente, a gente é bombardeado todo dia. Todo dia, esse mundo maligno, esse sistema maligno, ele vai tentar sabotar a nossa maneira de pensar. Então, tudo que é lançado na nossa mente está sujeito a crescer. Como que cresce? Se a gente não jogar fora aquilo que não é verdade. Porque aquilo que é mentira, se cresce, se torna nocivo para a nossa história. Então, pastor, você pode perguntar: pastor, o que eu devo fazer? Como é que eu devo pensar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo vai falar: pense nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Então, é uma dica da forma como a gente precisa pensar. E isso é uma coisa muito grave, amados. Existem cristãos que possuem uma mente inóspita de Deus, tá? Existem cristãos que são podres por dentro. Existem pessoas que se dizem cristãs, mas que são repletas de desânimo, de fracasso, de derrota, de veneno, de hipocrisia, desonestidade, mazelas do coração, mazelas emocionais, produzem coisas na vida de outras pessoas. E isso traz o que? Depressão, ansiedade, complexo de inferioridade, rejeição, vão ficando feridas na alma que vão destruindo o caráter dessa pessoa. Por isso eu digo para você, pensar é algo muito sério, porque existem pessoas presas dentro de si mesmas, pessoas com uma mente mórbida, pessoas que pensam mal, que são maléficas pela maneira de pensar, sabe? Então, como você contribui de forma positiva na vida de alguém? Pensando bem, porque se você pensa bem, você age bem. Então isso vai, querendo ou não, desaguar na vida de alguém perto de você. Como é que eu vou ajudar alguém a crescer em Deus se a minha mente não é renovada pelo Espírito? Se eu estou doente dentro de mim? Se as minhas palavras são tóxicas, se a minha ação é tóxica, que aquilo que eu faço são pensamentos ruins e eu estou gerando na vida de alguém coisas ruins. Então, como a gente pensa, vai falar de quem a gente é. Porque eu digo para você, irmão, não é pensamento positivo, vitorioso, motivador, influenciador que eu estou falando, não. Estou falando de fé, eu estou falando de renovar a tua mente pelo Espírito de Deus. Eu estou falando de a forma que você pensa vai ser a forma com que você vai definir a tua história. Então enche a sua mente com aquilo que é de Deus. Enche a sua mente com aquilo que é verdadeiro, que é correto, que é puro, que é agradável, que é decente. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai falar pra gente como a gente precisa pensar e da maneira que precisamos pensar. Eu digo pra você uma coisa, amados, o que deixa claro na nossa vida como nós pensamos é aquilo que nós alimentamos a nossa alma. Então, se você se alimenta da palavra, se você enche a sua alma da palavra, se você ora, se você busca a Deus de verdade, como não estar bem no meu pensamento? Por isso a Bíblia vai dizer: a boca fala o que está cheio o coração. Então, quando vier pensamentos ruins, de desânimo, de frustração, de fracasso, automaticamente o Espírito de Deus vai te fazer lembrar da palavra que você leu, que você estudou, que você está praticando, que você está vivendo, e isso vai trazer para você uma integridade emocional na forma de pensar, de agir. Então, reflita uma coisa: seus pensamentos geram suas ideias geram conceitos, e seus conceitos geram influência na vida de alguém, na sua própria história. Toda ideia é fruto de um pensamento. Quem sabe, nesse tempo de crise,
de luta, de porta fechada. Deus vai te usar para solucionar o problema de muitas pessoas através de uma ideia, de algo que Ele vai te dar para você criar, para você ir lá, meu irmão. Deus pode te dar uma invenção, pode fazer alguma coisa, pode dar algo que você vai criar para realmente, sabe, abrir portas para outras pessoas. Outra coisa, quando fazemos algo que não deveríamos ter feito, é porque pensamos em algo que não deveríamos ter pensado. Pegou? O destino da tua vida está em suas escolhas e decisões, que são frutos de quê? Do seu pensamento. E eu digo para você uma coisa, irmão: o que você pensa é o que você é. Provérbio 23, tá? Medita nisso aí. O que você pensa é aquilo que você é aquilo que você vai se tornar. Então eu digo para você: pense, raciocine, medite, mas busque a Deus, porque isso tudo vai direcionar a sua vida e pode direcionar você para um lado